Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou Marcos Vinícius da Investor, sou consultor de investimentos e eu vim desmistificar, vim explicar um pouco essa lei, a 4963, que nasceu aí, né, dia 25 de novembro de 2020, mudou algumas coisas, trouxe para a gente a questão de empréstimo consignado e teve muitas dúvidas, né? Parece que a Secretaria da Previdência está fazendo várias mudanças aí, certificações para gestor, para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, para o Comitê de Investimentos, né? Saiu também uma certificadora aí com as matérias que serão pedidas e além disso a lei. Eu vou focar na lei, bem rápido, objetivo, né? Focar a grande questão agora é, Marcos, onde que a gente pode investir? Mudou alguma coisa? A política de investimento para 2022, o que eu tenho que fazer, né? Nós temos que nos adequar na política até março, certo? E como que tudo começou? Olha só, veja bem aqui. É só para quem está começando aí na Instituto, tem muita gente nova, né? Para entender, existe essa lei aqui, ó, do Conselho Monetário Nacional, 3922, certo? E que desde 2010, que é como a gente deve investir. Então a gente não pode pegar o dinheiro do Instituto e fazer o que a gente quer. Existe uma lei que fala, olha, pode colocar até tanto em tal lugar, até tanto em tal lugar. Como que é feito isso? Se você pegar aqui na 3922, o 7º, inciso 1, a linha B. Então a lei vai falando isso, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. Então o que eu fiz para ficar mais fácil? Eu coloquei tudo isso daí numa tabelinha de Excel, onde que a gente pode aplicar 3922, né? E como que foi a lei, que agora a lei é essa daqui, ó, 4963, né? Resolução CMN 4963, CMN Conselho Monetário Nacional. Se a gente for lá no final dela, ela já fala uma coisa aqui, ó, lá no final. Artigo 30. Ficam revogados a resolução 3922. Então essa resolução aqui, ó, já era. Tá vendo? Essa 3922 já era. E se você for ver na resolução 4963, que é o que, vamos dizer assim, atualizou, revogou, é o que está valendo agora. Se você for lá no artigo 7º, né, a gente chega lá no artigo 7º aqui, ó. Olha lá, no segmento de renda fixa, fala os limites também, né? Mesma coisa, pegou a 3922 e deu algumas mudanças. É isso que eu vou explicar para vocês, beleza? Então, é a 4963, né, de 25 de novembro de 2021. Então, vamos entender o que eles falaram aqui, certo? Para facilitar, como eu falei para vocês, eu vou... coloquei aqui, ó. Lembra aqueles artigos que eu mostrei para vocês? Então, aqui, ó. Olha lá, ó, 3922, ela até teve algumas atualizações, a 4604 de 2015, depois a 4695 de 2018, depois eu posso me aprofundar nessas modificações. E agora estamos na 4963 de 2021, ok? Então, o que aconteceu? Vamos lá por partes então. Então, só para vocês se contextualizarem aqui, olha só, artigo 7º, aí tem aquelas alíneas, né? Ó, tá vendo? Artigo 7º, inciso 1, a linha A. Tá vendo? Aí depois inciso 1, a linha B. Se você for ver a lei, ela também é dividida tudo assim. E ela vai explicando em cada inciso, em cada linha, o que é. Então, olha, em linhas gerais, o que a 4963 fez foi enxugar um pouco. Tinham muitos investimentos que se sobrepunham, que um falava a mesma coisa do outro, tinha uma diferença muito pouca. Então ela juntou e deu o tal do empréstimo consignado, né, que é uma demanda que há muito tempo os institutos pedem, só banco que que tem os aparatos que trabalham em cima disso, né, e eu ia falar que gosta de morder, né, que gosta de morder essa parte, esse pedaço de empréstimo consignado para servidor, né, mas os institutos também podem fazer isso agora. Claro que vai ter que se adequar, depois no outro vídeo eu posso explicar para vocês como que é essa história, como que vocês podem se adequar a isso, mas vamos em cima das mudanças, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou usar algumas cores aqui para vocês entenderem como que fica isso, tá? Então, olha só, se a gente pegar aqui esses primeiros dois artigos, deixa eu até pôr aqui verde, ó.
Esses dois aqui, ó, artigo da lei nova, né? O artigo 1, o primeiro fala que a gente pode aplicar 100% em título do governo. Não mudou, ó, mesma coisa aqui na 4963, tá vendo? Ó, 100% em título do governo. Mesma coisa. Aí depois na 2, na linha B, tá lá, fundo de investimento 100% títulos do Tesouro Nacional. Tá vendo? Mesma coisa, não mudou, ó. Fundo de renda fixa aberto, 100% títulos do Tesouro Nacional, mesma linha, mudou nada. Então o que essas duas falam pra gente? A gente pode aplicar o que a gente quiser do dinheiro do Instituto, ou direto em título público federal, ou em fundos de investimentos que invistam só em título público federal. Vocês conhecem esses títulos? São esses títulos que têm os nomes estranhos, IMAB, IRFM1, IDK, né? IMAB 5+, IMAB 5, e tem outros fundos que têm os nomes mais ainda, fixa título público federal, tem o TP de título público, ou TN de Tesouro Nacional, no meio são esses tipos de título, ok? Então tá aqui, ó, não mudou nada, beleza? Agora, também aqui, ó, o ETF, fundo de índices, né, ó, também não mudou nada, continua a linha A, ó lá, tá vendo? Não mudou nada. Muita gente me pergunta, o que é ETF? Fundo de índices. O ETF é um tipo de fundo, quem tem fundo imobiliário sabe como que funciona, né? Para você entrar, você entra pelo banco. Você vai lá e investe, vai lá no banco e investe. Para você sair, você tem que pegar a cota do fundo e vender como se fosse ações. Você tem que ir numa corretora e vender. Quer dizer, você não pede resgate para o gestor. Você coloca outra pessoa no seu lugar. Você tem 100 mil aplicado num ETF, num fundo de índice. Você não pede, porque quando você pede resgate, você força o gestor a vender os ativos no fundo e te dá o dinheiro, né? Nesses ETFs não. Eu acho uma outra pessoa para comprar a minha parte e aí eu pego o dinheiro dessa pessoa e essa pessoa fica com as minhas cotas. Eu negocio a cota. Isso que é ETF. ETF é uma sigla em inglês que quer dizer fundo negociado em bolsa. ETF é Exchange, bolsa, Traded, negociada, funds. Fundo negociado em bolsa. Entendeu? Então, esses ETF, fundo de índice, são esses tipos de fundos. Aí, Marcos, mas é bom investir nesse tipo de fundo? Olha só. Esse tipo de fundo, por ter essa logística de não pedir resgate, você vende para uma outra pessoa, a taxa de administração dele é bem baixa. Só que os fundos direcionados para RPPS já tem uma taxa de 0,20 na maioria das vezes. Então, vamos dizer assim, por causa da taxa de administração, é menos volatilidade, tem outras estratégias que depois eu poderia entrar mais a fundo, mas em linhas gerais a taxa de administração fica elas por elas. Tá? Mas a instrução normativa ela força muito os ETFs, ela mexeu em várias coisas, mas vocês vão ver que o ETF continua lá, beleza? Então olha, não mudou nada até o terceiro. Operação compromissada, vou colocar numa outra corzinha aqui para facilitar a nossa história. Olha lá, operação compromissada também não mudou nada. Olha lá, a gente pode aplicar até 5% do dinheiro e operação compromissada. Operação compromissada é você comprar um título público federal e o banco falar assim, tá, tô te vendendo agora, daqui a um ano eu recompro de você. Com a rentabilidade, tudo certinho. Então, operação compromissada, eu não vou explicar a fundo a estratégia de cada um deles, porque aí demanda muito mais tempo, né? Na verdade, eu estou explicando a diferença das resoluções, beleza? No que concerne essa parte de investimentos. Depois a gente pode entrar em fazer outros vídeos aí para isso, beleza? Bom, agora aqui tem uma grande questão que a normativa fez. Vocês estão vendo esses fundos aqui, ó, o artigo inciso 3, a linha A, ó, FII de renda fixa referenciado, ETF de renda fixa referenciado, FII de renda fixa geral, ETF de renda fixa geral, tá vendo? Aqui, ó, são esse e esse. O que o Conselho Monetário fez? Ele pegou isso daqui e enxugou em 2. Certo? O que ele enxugou em 2?
Ele colocou. Porque aqui, ó, esses FII de renda fixa referenciado aqui, é tudo renda fixa, é tudo renda fixa, ó. Então o que ele achou? Ah, meu, isso daí é tudo renda fixa. E o fundo de índice, né, o tal do ETF, que continua a mesma coisa. Então, basicamente, o que o Conselho Monetário fez? Ele juntou esse daqui e esse daqui e esse daqui. Olha, ele acabou com esses daqui, juntou tudo e colocou FII de renda fixa. E depois o ETF de renda fixa. Entendeu? Então, juntou. Então, o que é isso daqui? Sabe quando você vê fundo referenciado DI? Agora, antigamente você tinha que colocar lá a linha, inciso 3, a linha A. Agora é renda fixa. Se você aplicar no fluxo, no perfil, né, esses fundos do Banco do Brasil, da Caixa, no Aliança da Caixa, né, é tudo renda fixa. Fundo referenciado DI está tudo numa panela só, é tudo renda fixa, ok? E tem os ETFs que estão aqui. Então, esse daqui ele já deu uma enxugada, já tirou 2 alíneas. Então hoje é fundo de renda fixa ou ETF de renda fixa, certo? Outra coisa que ele fez, aí já deu a primeira enxugada, né? O limite continua a mesma coisa, tá? Ó, 60%, 60%, ó a linha aqui, ó. Né, ó. Agora só tem a linha 3, ou melhor, inciso 3 a linha A, inciso 3 a linha B. Belezinha. Outra coisa, com a 4604 e a 4695, que são as atualizações da 3922, começou a abrir para a gente poder aplicar em títulos de banco. CDB, poupança, né? Letra imobiliária, que são esses fundos aqui, ó, que são esses títulos aqui. Aqui, tá vendo? Ó? Poupança, letra imobiliária, CDB, caderneta de poupança, tá vendo? Aqui, ó, são esses incisos aqui. O que a 4963 fez? Ela pegou tudo isso daí e falou assim, meu, tudo isso daí é ativo de banco, ativo de instituição financeira. Não precisa colocar, se o cara aplicar numa poupança de um jeito, numa poupança do outro, ter a linha diferente. Aí colocou tudo numa só, tá aqui, ó. Né? Artigo 7, inciso 4, tá vendo? Até 20% em ativos de renda fixa de instituição financeira. O que é ativo de renda fixa de instituição financeira? Isso daqui, ó, poupança, LG, que é a letra imobiliária garantida, CDB, outra caderneta de poupança que tem o limite do FGC, então ela pôs tudo numa só. Então deu mais uma enxugada, percebeu? Deu uma enxugadinha aqui, ó, pegou isso daqui tudo, colocou numa só. Beleza? Até aí? Certo? E por último, lembra dos FDICs, Fundo de Investimento em Direito de Crédito? O que esse fundo faz? É um fundo que aplica em títulos de crédito mais arriscados. Né? Ele não vai aplicar em CDB de banco de primeira linha, debênture de empresa rating A, ele vai aplicar em empresa que está com risco de crédito ruim mesmo. Porque aí você fala, mas por que ele faz isso? Porque quanto pior o título, pior o risco, maior o risco, mais o emissor do título vai pagar de juros. Então eles querem juros, eles querem ganhar. Se der tudo certo, ele ganha bem. Entendeu? Então aqui não houve mudança. Certo? Deixa eu pegar aqui essa cor aqui. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Direito de crédito, FDIC, cota sênior, renda fixa, crédito privado e fundo de crédito privado que aplica em debênture de infraestrutura. Tá vendo? São esses 3 artigos. Isso continua a mesma coisa. É claro que o artigo mudou porque deu uma enxugada nos de cima. Então pode ver que aqui é artigo 7º, né? Ó. Aqui já foi para o artigo 5º, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Então, olha aí, ó, que bonitinho. Ficou a mesma coisa. Beleza? São esses fundos aqui que deixa, às vezes, o gestor de... né? Fala, ó, cara, o fundo quebrou. Geralmente é um FDIC. Não é que todo FDIC quebra. Mas a maioria dos fundos que quebram são fundos que investem em títulos mais arriscados. Faz parte do jogo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Esse é o artigo 7º de renda fixa. Aqui já deu para ver que ele enxugou, né? Ó, olha até onde que vai aqui, ó, até o 15. Olha aqui, vai até o 10. Ele enxugou 5 linhas, né?
Beleza. Aí vamos ver o de renda variável. Você pode aplicar em renda variável? Pode. Pode aplicar em renda variável sim. Né? Ó, olha o renda variável como... O que o governo fez no renda variável? Certo? Vou até colocar em vermelho aqui. Primeiro, ele dividiu. Dividiu bem aqui, ó. E colocou isso daqui em renda variável. Certo? Então, e esses outros fundos aqui, multimercado, participação, ele colocou como fundo estruturados, ó, investimentos estruturados. Ele colocou um artigo a mais para o fundo multimercado, um artigo diferente, né, do fundo multimercado. Ele fez uma coisa diferente também, o fundo imobiliário ele criou um artigo só para ele, que é o artigo 11º. Então vamos ver o que ele fez com ações. Preciso da caneta aqui de novo, vamos pegar amarelo, vai. Olha ações, ações tem o seguinte, ó, o artigo 8º, né, continua o artigo 8º, artigo 8º. Se você pegar aqui, ó, FII de ações, ó o ETF de novo, ó o ETF aqui de novo. Então aqui tem fundo de ações em índices, Ibovespa, fundo que aplica em Ibovespa, IBRX, índices da Bolsa. E depois ele pegou o fundo de ações gerais, fundo de ações da Vale, da Petrobras e tudo mais. E 2 ETFs. O que ele fez? Ele falou o seguinte, ó meu, fundo de ações é ações. Então vamos pegar esse fundo de ações de índices ou fundo de ações geral e colocar num só, fundo de ações aberto. Tá vendo? E o ETF de índices. ETF geralmente é índice mesmo, né? FII de índices, o ETF. Então, antigamente tinha assim, ou o fundo é Ibovespa, era uma classificação. Fundo ações da Vale ou da Petrobras era outra classificação. Na 3922, certo? Na 4963 já fez assim, é tudo fundo de ações. É ações, investe em ações, pronto, ações. Então, ficou fundo de ações aberto, deu uma enxugada, né? Também aqui, tá vendo? Deu uma enxugada. E o ETF de ações. Mudou aqui 30, ficou em 30, a mesma história, né? Deixa eu pôr aqui, ó, 30, bonitinho. Ok? Simplificou, né? Simplificou a história. Tá? E aí ele fez uma outra questão interessante que ele fez aqui foi o seguinte. Olha aqui, essa parte, essa galera aqui, ó, ele colocou aqui como fundo estruturado. Tá vendo, ó? Fundo estruturado. Quais são? E só teve um fundo aqui que ele tirou do fundo estruturado, que é o imobiliário. Então vamos pegar na cor aqui. Deixa eu só acabar aqui, fazer bonitinho como a gente estava fazendo. Ó. Então todos os amarelos que estavam aqui, que são esses aqui do artigo 8º, que eram 4, né? Olha lá, 4 ficou para 2 agora, tá vendo? Para 2, ó. Ok? Bom, aí depois ele pegou, antes de entrar nesse, ele pegou esse fundo aqui, ele dividiu renda variável, criou o artigo 10º para fundo estruturado e o artigo 11º para fundo imobiliário. Então como que ficou? Vou pegar uma outra cor agora, rosinha. O multimercado, o FII de participação e o ações vieram para cá, ó, para o fundo estruturado. Agora eles têm um novo artigo, ó. Tá vendo? Multimercado, fundo de participação, FIP e ações mercado de acesso. Resumindo, o multimercado aplica no que ele quiser, mistura ações com renda fixa, com cambial. Fundo de participações aplica em participação de empresas. Ele não compra só ações, ele compra a empresa, ele quer mandar na empresa, a empresa cresce, ele vende a parte dele. E ações mercado de acesso são empresas que ainda não abriram ações na bolsa, não estão vendendo ações na bolsa, mas estão ali para abrir. Estão ali quase abrindo, tal, é o que o pessoal chama de Bovespa+, ou mercado de acesso, tá para abrir capital, então a gente pode comprar ações dessas empresas, claro, no limite de 5% do capital. Investimentos estruturados, olha lá, artigo 10, tá vendo? Isso daqui já é artigo novo, ó, tá? Esse é o rosa, beleza? Bom, o fundo imobiliário, ele criou um fundo só para ele. Deixa eu pegar aqui,
o fundo imobiliário, vou pegar esse cinza aqui, fundo imobiliário, que era artigo 8º, criou para ele, aqui ó, que bonitinho, o fundo imobiliário, artigo 11º agora. Então vocês vão ter que fazer mesmo, quando vocês forem fazer a política de investimento, né, 2022 agora, você tem fundo imobiliário, você vai ter que pôr lá na política, ó, artigo 11º, não é mais artigo 8º, inciso 4, a linha B, tá? Então vai ter que ter essa mudança aí. Então essa parte aqui é o fundo imobiliário, beleza? Os outros foram para lá. Até para mudar aqui, ó, deixa eu pôr aqui a mesma cor, esse e esse. Beleza? E para finalizar, os fundos que investem lá fora, em ações lá, eles captam de alguma forma o dólar, que é muito importante para a gente. Então são os investimentos no exterior, certo? Que na 3922 era o artigo 9º, certo? Continuou como artigo 9º, olha que bonitinho, continuou como artigo 9º. Então vamos usar uma cor aqui, aqui o artigo 9º, tá vendo? Era o último. E veio para cá, artigo 9º. Não mudou nada em termos de olha lá, 10% que dado o patrimônio do Instituto que a gente pode aplicar, olha lá, artigo 9º. Tá vendo? Então, foi isso que aconteceu. Ó. O que é? Fundo de renda fixa, dívida externa, títulos que aplicam, fundos que aplicam em títulos da dívida externa brasileira, títulos que o governo emite lá fora. FII de renda fixa, investimento no exterior, são fundos que aplicam em títulos no exterior, geralmente são títulos públicos federais também emitidos lá fora, e o que a gente mais vê aí, né, que é os fundos ações BDR, nível 1. Isso daí são ações que estão fora do Brasil, são fundos de investimentos que compram ações de empresas que estão fora do Brasil, tipo comprar ações da Coca-Cola, do Walmart, da Apple, do Facebook, e assim por diante, Alibaba, né? Vou falar da China também, enfim. Então, gente, e por último nós temos o empréstimo consignado. Opa! Daqui também ele requer um vídeo só para ele, né? Aqui, ó. A gente pode aplicar 5%, artigo 12º, ó. Aumentou então 3 artigos, né? Na 3922 e até o 9º. Então aumentou 10º, investimento estruturado, fundo imobiliário e empréstimo consignado. Então é fazer essa transposição de alguns fundos, certo? Alguns tipos de investimentos que você fez e falou, nossa, agora não é mais artigo 8º, é artigo 11º, agora não está mais em renda fixa, está um investimento estruturado, multimercado, que muita gente teve multimercado, certo? Depois eu posso explicar para vocês em outro vídeo essa parte do pró-gestão, que você estando no pró-gestão, esses fundos mais arriscados pode se aplicar um pouquinho mais. Você vê que tem limites, né? Que nem aqui, ó. Por exemplo, fundo multimercado é 10%, certo? Só que a sua pró-gestão nível 2, aqui ó, já vai para 15% do patrimônio. Fundo de índice de ações é 35%, você pode ir para 40%, mas isso é uma outra história, certo? Então, o resumo da ópera aqui é o seguinte: renda fixa enxugou, né? O fundo de renda fixa, e a gente usa muito esses fundos de renda fixa aí, o artigo 7, inciso 3 aqui, ó, que mudou, são esses fundos mesmo, aliança, fluxo, perfil, a gente usa bastante, né, para gestão de caixa do Instituto. Então, deu umas mudanças aí, mas basicamente deu essa enxugada, ok? Então, olha, é um vídeo para ajudar vocês, claro. Depois a gente pode falar sobre a certificação, que é uma outra questão que eu estou analisando bastante aí, né? Como se preparar para essa certificação. Estou colocando aqui, tá no meu site também, tá no YouTube. Dá um like lá, se inscreve. Se tiver bastante inscrito, eu vou fazendo outros vídeos para ajudar vocês aí, né? E todo mundo junto, somos bem mais fortes.